Olá, senhoras e senhores, Fabrício Joaquim aqui novamente, e hoje nós vamos estar dando continuidade àqueles nossos estudos a respeito do Sermão do Monte, do conhecido Sermão do Monte. Hoje estaremos falando sobre o sal da terra e essa será a nossa mensagem de hoje. Nós já gravamos uma live antes, falamos um pouco a respeito das bem-aventuranças e de como devemos nos colocar em condição de humildade diante do Senhor. Falamos sobre a primeira bem-aventurança, que são os humildes de espírito. E agora então vamos dar essa continuidade falando sobre o sal da terra. Queria convidar para que vocês estivessem lendo a Bíblia comigo. E vamos estar iniciando nossa primeira leitura hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 5, versículo 13, onde está escrito assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Se não se pode esconder numa cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim iluminará a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Meus irmãos, olha só o quão é importante essa mensagem de Cristo para nós aqui. A luz que ilumina a nossa vida, a luz que veio ao mundo, agora vem até nós em seu grande sermão, em seu grande discipulado, e nos traz aqui no versículo 16 essas palavras importantíssimas. Vamos estar lendo de novo para que a gente possa compreender. Mateus 5,16. Olha só as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que sejam as suas obras, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, essa luz, que é a luz do Evangelho, que por meio de nossa vida pode estar iluminando este mundo. Essa luz que o Senhor quer que a gente reflita, a luz do Evangelho que por meio da nossa vida, do nosso modo, do nosso caminhar, do nosso modo de caminhar, do nosso modo de falar, é por meio dessa transformação que o Evangelho faz em nossa vida, que nós podemos estar iluminando o mundo. Primeira coisa que nós precisamos entender é que essa luz não é a luz própria nossa. Nós fomos iluminados pelo Evangelho e nós refletimos essa luz, iluminamos o mundo. Mas a questão é, como é que nós podemos iluminar o mundo? E qual é a relação disso com o sal da terra que Cristo começa a nos dizer antes? Vamos entender um pouco do sal? E logo após entendermos um pouco desse sal, vamos entender como essa luz será acesa aqui no mundo por meio da vida de cada um dos cristãos. Na verdade, como essa luz foi acesa no mundo por meio de Cristo em cada um dos cristãos. Nós aprendemos na Bíblia Sagrada que nos tempos bíblicos, o sal ele tinha o seu potencial de preservação. O sal era usado para preservar o alimento. Em um tempo onde não havia os freezers, não havia os refrigeradores, onde a comida, o alimento, as carnes pudessem ser preservadas. Esse sal fazia com que aquelas coisas ali, aqueles alimentos pudessem durar por um tempo maior, por um período de maior, conservar a alimentação por um período bem maior. Mas não era só isso, a utilidade do sal. Não era só essa a utilidade do sal. O sal também ele era usado no mundo antigo para selar contratos entre os homens. O sal era usado
nos tempos antigos para selar acordo entre homens, porque o sal era uma especiaria cara, tinha um certo valor por conta da sua importância na preservação. Então ele servia como um símbolo de permanência, um símbolo de durabilidade, um símbolo de que as coisas iriam continuar sendo conservadas por mais tempos. Quando o rei fazia um acordo com outro rei, quando os homens de negócios faziam acordos entre si, eles selavam esses acordos com um pouco de sal, demonstrando que por meio desse sal ali, por meio dessa especiaria, ele estava dizendo: o nosso acordo permanecerá durante muito tempo, o nosso acordo terá uma vitalidade, o nosso acordo não será quebrado. Mas nós temos ainda algo mais profundo para aprendermos a respeito do sal. O sal também era usado lá no livro de Levíticos para fazer as ofertas ali. E era um pouco de sal na oferta de propiciação, nas ofertas que eram apresentadas ali no livro de Levíticos, capítulo 2, versículo 13, esse sal era utilizado ali para estar jogando sobre algumas gorduras, jogando sobre algumas carnes, na verdade, jogando sobre alguns alimentos ali que eram oferecidos no santuário, que eram oferecidos no tabernáculo. A questão ali em Levíticos era o seguinte: por que era oferecido esse sal? Vamos estar fazendo a leitura do texto e depois meditar um pouco sobre isso? Lá em Levíticos, capítulo de número 2, versículo 13, nós vamos encontrar o seguinte: Levítico capítulo 2, versículo de número 13. Olha só o que está sendo descrito aqui. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal, na verdade. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescenta o sal a todas as suas ofertas. Por que esse sal deveria ser oferecido e deveria ser acrescentado a todas as ofertas de cereal? O sal, ele tinha um poder muito importante, que o sal fazia com que essas ofertas de cereais, que essas ofertas quando eram apresentadas ali, o poder do sal fazia com que o fermento da massa, se houvesse algum, não viesse ter a sua ação naqueles cereais. Ou seja, se a massa fosse inchar com fermento, se houvesse algum tipo de fermento naquilo que era oferecido ao Senhor, o sal iria fazer com que esse fermento não agisse e a massa ficasse ali sem fazer esse processo de fermentação. Então o sal meio que cortava o processo de fermentação. O sal fazia com que esse fermento não viesse agir sobre a massa e a massa não crescesse. Paramos um pouco para pensar sobre essas propriedades do sal. Nós percebemos aqui no Novo Testamento que Cristo fala muito sobre o fermento dos fariseus. E esse fermento, nas palavras de Cristo, começa a ter uma conotação pejorativa, começa a ser visto com maus olhos. Quando nós lemos também as leis aqui no Pentateuco, no período de oferta dos pães asmos, dos pães sem fermentos, durante alguns dias, e os judeus têm essa prática até hoje, antes da festa dos pães, eles vão por toda a sua casa e procuram todo tipo de pães sem fermento, e pães que têm fermento, todo tipo de massa que tem fermentação, e eles vão ali limpando a casa e tirando todas essas coisas com fermento de sua casa. E durante o período dessas festas, eles deviam comer somente o pão, somente os cereais que não tivessem fermento. O fermento, na Bíblia Sagrada, tem uma representação para nós que representa o pecado. O fermento representa a imundícia, representa todos os males que estão em nossas vidas ou que ainda fazem parte da nossa vida. Os males que ainda fazem parte do mundo. O que é que nós aprendemos com isso?
Aprendemos que o Senhor está dizendo que nós estamos sendo colocados aqui nesse mundo como sal que tem o poder de agir, purificando o mundo. Como sal que tem o poder de estar agindo em confronto com esse fermento, com esse mal que não é agradável a Deus. E é por meio dos cristãos, é por meio dos crentes, é por meio da sua vida e do seu agir nesse mundo que a purificação está sendo feita, que a purificação pode ser feita. Agora, vamos meditar um pouco em algumas coisas que podem nos ajudar a entender como é que os homens cristãos, homens e mulheres, podem servir e serem vistos como esse sal da terra, esse sal que tem as suas propriedades ativas, as suas propriedades em processo de atividade nesse mundo, ajudando na purificação. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 22. Vamos ver o que está escrito lá. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo... Aliás, só corrigindo, Evangelho de Mateus, capítulo 22 e versículos 36 a 40. Evangelho de Mateus, 22, do 36 ao 40. Olha só o que está dizendo. Versículo 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A primeira forma que nós temos para agir, a primeira forma que nós temos para ser esse sal da terra é por meio do amor ao próximo. Se você pudesse pensar então das obras que existem na vida do cristão, de como o cristão ilumina esse mundo, o que você poderia falar? Talvez você até mesmo pense, a primeira demonstração dessa luz do Evangelho no coração do cristão, dessa luz do Evangelho sendo refletida por meio dos crentes, é por meio do amor. Nós aprendemos que Deus é o próprio amor. Nós aprendemos que nós refletimos e temos também um pouco desse amor. E cada vez que nos aproximamos mais do Senhor, cada vez que somos mais envolvidos pelo Senhor no Evangelho, cada vez que somos mais envolvidos pelos ensinamentos de Cristo e cada vez que queremos fazer com que isso seja refletido em nossa vida, mais nós devemos aprender a amar o nosso próximo. Mais devemos aprender a amar o nosso Senhor. Então, a primeira forma como que nós agimos como sal purificador dessa terra, como sal purificador desse mundo, como luz do mundo, é se nós aprendermos a amar. Se nós aprendermos a amar não só a Deus como nosso Senhor e acima de todas as coisas, mas se nós aprendermos também a amar o nosso próprio como a nós mesmos. Não desejando para o outro aquilo que não queremos para nós, mas desejando para o outro aquilo que nós também queremos para nós mesmos. Qual seria então uma segunda forma de estarmos assim agindo de forma positiva na sociedade? Qual seria a segunda forma do cristão agir nesse mundo? Qual seria a segunda forma do cristão estar fazendo com que essas propriedades de purificação desse mundo sejam refletidas, sejam expressas e sejam colocadas para fora? Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Aqui está um segundo exemplo de entre tantos que poderíamos dar de como podemos ser realmente o sal da terra. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16 diz: Disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A segunda forma de estarmos
agindo nesse mundo, purificando esse mundo, é se nós formos essas pessoas que levam o Evangelho adiante. O Senhor Jesus Cristo é a luz que vem ao mundo. Nós refletimos essa luz. Nós somos essa cidade acesa, clara à noite, no topo do monte. E as pessoas olham e percebem aquela cidade que está ali. Mas qual é essa luz? Qual é essa luz que está iluminando a vida de cada um de nós? Qual é essa luz que as pessoas olham e percebem na vida de cada um de nós? Não tem outra coisa se não for o Evangelho. Não tem outra coisa se não for Cristo que nos transforma. Se não for Cristo que faz essa modificação em nossas vidas. Se não for Cristo quem agiu de fato em nossas vidas e nos tornou uma nova criatura. E essa nova criatura é agora quando nós fazemos parte desse reino, como já foi dito na aula passada, na live passada. Esses beneficiados, esses felizes, esses privilegiados, essa forma como o mundo vê esses privilégios que o cristão tem de, mesmo nos momentos de dor, estarem alegres, mesmo no momento de aflição, estarem contentes. Quando o povo olha isso, quando o mundo olha isso, quando vê essa diferença, esse sal, esse tempero na vida do cristão, ele pergunta: o que é isso? E é aí que se dá a oportunidade de estar agindo no mundo como um sal age nos cereais, como sal age nos alimentos, purificando por meio do Evangelho, fazendo com que as pessoas venham receber aquilo que nós recebemos. Mas qual seria a terceira, então? Qual seria a terceira e última forma, dentre tantas, que poderíamos pensar para ser um exemplo de como o cristão age no mundo, para ser um exemplo de como o cristão age transformando esse mundo e purificando esse mundo? Evangelho de Mateus, capítulo 25, vamos estar lendo do versículo 31 até o versículo 40. Evangelho de Mateus 25, 31 ao 40 diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono, na glória celestial. Todas as nações reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Versículo 35 agora começa isso que é muito importante para o nosso estudo hoje. Pois eu tive fome e me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiros e te acolhemos, ou necessitados de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Meus irmãos, uma das formas de nós estarmos agindo desse mundo também, iluminando esse mundo, é pelas práticas e pelas obras de misericórdia. É não retendo aquilo que nós queremos somente para nós, mas é buscando ter com que contribuir com o mais necessitado. É não retendo tudo que possamos acumular para nós, mas também contribuindo, mas também levando adiante, mas também fazendo com que os outros possam desfrutar de um pouco de misericórdia. Meus irmãos, é por meio dos atos de justiça e misericórdia, por meio de dar comida a quem tem fome,
de dar água a quem tem sede, que nós poderemos também estar levando o sal, demonstrando como nós podemos salgar essa terra e iluminar o mundo. Eu queria encerrar, então, convidando vocês a refletirem um pouco. Além dessas formas de nós estarmos sendo o sal da terra, além de nós estarmos amando ao Senhor e além de nós estarmos amando ao próximo, além de nós estarmos levando o testemunho pessoal do Evangelho para outras pessoas, e além de nós estarmos praticando essa justiça e os atos de misericórdia no mundo, se você pensasse um pouco, como é que o cristão deve agir nessa sociedade? Como é que o cristão, como é que quem faz parte desse reino de Deus, como é que essas ovelhas que foram colocadas às direitas podem demonstrar que são realmente a luz do mundo, que realmente refletem a luz do Evangelho? Queria convidar vocês, então, a refletir sobre isso. Pensar naquilo que Cristo ensina como viver, naquilo que Cristo ensina como lidar com o próximo, naquilo que Cristo ensina de como nos relacionarmos com Deus, e a partir dessa reflexão que você venha colocar isso para fora no mundo, que você venha estar agindo no mundo por meio da pregação do Evangelho, por meio dos atos de misericórdia e por meio do amor. Que aprendamos então a ser misericordiosos como foi o nosso Deus. Que aprendamos então a amar como nos amou o nosso Deus. E que aprendamos então a levar o Evangelho cada vez mais longe. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor nos ensine então a ser esse sal da terra e essa luz do mundo. Que a gente possa estar demonstrando e sendo esse tempero neste mundo. Que a gente possa estar mostrando o pacto com que o Senhor fez conosco por meio de Jesus Cristo. E nós estamos aqui como sal, demonstrando esse selo, essa restauração, essa aliança, esse reencontro entre Deus e os homens aqui nesse mundo. Que essas pessoas que estão sendo discipuladas por Cristo, por meio do Sermão do Monte, por meio desses ensinos maravilhosos do nosso Senhor, venham refletir dia após dia, noite após noite, tudo aquilo que o Senhor deseja de nós e refletir todas as obras que o Senhor fez para que as pessoas conheçam quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.